Que bom, gente. Nosso segundo dia, nossa segunda aula. Hoje, finalmente, nós vamos entrar no Gênesis. E a gente vai viver essa aventura, que é o livro de Gênesis. E a gente viu na primeira aula que a Bíblia, ela começa em Cristo e termina em Cristo, não foi isso? A unidade da Bíblia. Então, se é assim, se começa e termina em Cristo, então é necessário nós vermos aqui desde o início do Gênesis, a graça e o Evangelho. Encontrar o Filho de Deus, desde os primeiros capítulos da Bíblia, vai ser o nosso objetivo, tá? Então, hoje a gente vai começar no capítulo 1. Eu não sei até que capítulo nós vamos conseguir ir, porque nós ainda não estamos familiarizados, né, com esse tempo de 40 minutos que nós temos. Mas do capítulo 1 até o capítulo 11 é a origem dos povos. E esses capítulos, eles são fundamentais para que a gente entenda a Bíblia como um todo. Então, desde 1859, quando Charles Darwin publicou seu livro A Origem dos Povos, ele defendia a evolução das espécies. Lembra quando a gente estava na escola? Que a gente via assim, um macaquinho, outro, até chegar no homem? Então, ele defendia a evolução da espécie. E em muitos lugares se imagina até hoje, e se defende até hoje, que aqueles que creem na criação, aqueles que creem no criacionismo, são pessoas desprovidas de inteligência, são pessoas alienadas intelectualmente. Mas a primeira verdade do cristianismo é que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o universo, ele não deu origem a si mesmo. O universo, ele não nasceu de uma mega explosão, como a teoria do Big Bang. O caos não produz ordem. O universo, ele não é resultado de uma evolução de milhares e milhões de anos. O universo foi criado pela palavra de um Deus todo-poderoso. Ele é a origem da vida. Você não é um micróbio, você não é parente dos símios, né? O DNA do Criador está em você. Você veio de Deus, Deus criou você. A imagem e semelhança, Deus é o Criador. E o livro de Gênesis, ele vai contar essa história, a história da criação, de um Deus que cria tudo isso e escolhe um povo para ele, né? E a história do Gênesis, ela é também, tanto a do Gênesis como de todo o Pentateuco, é atribuída a Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Gênesis, claro, são livros de Moisés. Se percebe, até mesmo pela familiaridade do escritor do Gênesis com a geografia egípcia, mostra que o escritor, ele conhecia bem a cultura. E Moisés, ele foi educado na casa de Faraó. E alguns teólogos contestam essa autoria. A autoria de Moisés no Pentateuco. Mas veja bem, se nós afirmarmos que não foi Moisés o autor desse livro, então nós estamos indo contra a Bíblia, porque até mesmo no Novo Testamento, Moisés é citado como autor, inclusive por Jesus. Vamos lá no João 5,
45. João 5,46. João 5,46 diz assim: Jesus dizendo, gente, se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Então Jesus está dizendo que Moisés escreveu. Agora vai lá no João 1:45. João 1:45. Se vocês fossem como eu, já estava tudo riscado essas partes da Bíblia. Eu vou descobrindo e vou riscando. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. A lei é que, gente? Onde está a lei? Nos 5 primeiros livros da Bíblia. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Né? Então, acredita-se que o final de Deuteronômio, né, que é aquela parte que conta sobre a morte de Moisés, obviamente não foi Moisés quem escreveu sobre a morte dele. Então, essa última parte do Deuteronômio foi escrita provavelmente por Josué, tá? Moisés não escreveu sobre a sua própria morte. E o livro, ele conta a história da humanidade, né, da sua criação até a morte de José. O período da criação, o dilúvio e o repovoamento da terra, que vai do Gênesis 1 até o Gênesis 11, é impossível de ser datado. Tá? Nós vamos começar a ter datas aproximadas a partir do período dos patriarcas para frente. Ou seja, de Abraão para frente, a gente começa a ter datas aproximadas. O capítulo 1 de Gênesis começa... Podem abrir no Gênesis, tá? Que agora a gente vai ficar um pouquinho nele. O capítulo 1 de Gênesis, ele começa de uma forma assim majestosa, mas sem querer se preocupar em explicar quem é Deus. Ele começa no princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí então nós vemos um desenvolvimento de como Deus criou as coisas para quê? Para glorificar. A criação, ela foi feita por Deus para glorificar o seu próprio nome. Paulo, ele vai nos ensinar isso lá em Romanos 1. Tá? Anotem aí, depois leiam Romanos 1. E olha que incrível, gente. Que incrível isso. Então Deus tinha uma missão. Um propósito na criação. A missão de Deus é proposta desde o início do Gênesis, que é a glória do seu próprio nome. E aí Deus, na sua infinita grandeza, Ele dá forma à existência através da palavra. Nós vemos lá no primeiro capítulo, a gente vê 6 dias de criação, né? 6 dias de atividade criativa de Deus, seguido de um dia de descanso. Aí eu pergunto para vocês, Deus precisa descansar? Então Deus quer ensinar algo ali. Aqui tem um ensino de Deus. Aqui Ele está estabelecendo o padrão de vida de trabalho do ser humano. Tá? Então, porque tem muita gente que fala, não, eu quero crescer, eu vou trabalhar ali de segunda a segunda, eu não vou descansar. Gente, não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina que nós devemos descansar. Não tem aí um monte de gente com estresse elevadíssimo, com síndrome, burnout? Então, gente, por quê? Porque não descansa. Não tem um monte de pastor enlouquecido? É assim, você está na empresa, aí não tem gente que acha que não pode tirar férias, porque se tirar férias, né, tudo... Eu acho que no fundo a pessoa tem medo que não sintam falta dela.
Eu acho que é isso, né? Não tem, no meio, eu digo isso porque nós conversamos com vários pastores e no meio pastoral existe ainda alguns pastores que pensam assim, que não podem tirar férias, que não podem se ausentar. Mas não foi isso que Deus ensinou, né? Quem não pode tirar férias é o diabo. Ele já está condenado. Ele tem que sofrer mesmo, todos os dias. Nós não. Deus estabeleceu um padrão de trabalho seguido de um padrão de descanso. Obviamente, a nossa lei, ela, na maioria das empresas, você tem até mais de um dia, são 2 dias, né? Então, a gente ainda está no lucro, no privilégio. Então, a criação foi feita em 6 dias e Deus, ele descansa no 7º. Tem uma especulação sobre esses dias serem literais ou não. Mas na tradução original, fala de 6 dias de 24 horas. Né? Você vê que diz assim, houve tarde e manhã do dia seguinte. Então, até hoje, o judeu, ele conta o dia assim. O dia começa com o pôr do sol. Eles entendem, sim, e os judeus, eles entendem que, os adventistas também, né? Eles entendem que está terminando um dia e começando outro dia, né? Começando outro à noite. E foi, por quê? Porque foi assim na criação. Então, eles entendem assim. Por isso que eles entendem que com o pôr do sol que se começa o dia. Lá no Gênesis 1, 26, então, Gênesis 1, 26, gente, pode perguntar, tá bom? Diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, desde o início, a gente vê aqui a manifestação da Trindade, né? Porque Deus fala assim, façamos. Ele não estava sozinho. Se ele estivesse sozinho, ele falaria, farei. Mas primeiro a gente vê aqui um Deus criador, que é o Pai. Depois a gente vê a manifestação do Filho, que é a palavra, que é o verbo. Você vê isso lá no Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus como o verbo, né? Uma palavra, como o que dá forma à criação, como o executor. E a manifestação do Espírito Santo, fala que o Espírito pairava sobre as águas. Então, pela primeira vez, nós vemos Jesus aqui no Antigo Testamento. Né? E nós vamos vê-lo muitas vezes mais. Por quê? Porque a Bíblia é uma unidade e ela precisa ser lida e entendida assim. E Deus cria o homem e faz pactos com a sua criação. Então, qual era o papel do homem naquela primeira aliança? O que o ser humano, criado por Deus, conforme diz lá no verso 27 de Gênesis, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, o que aquele primeiro homem fazia? Qual era o papel dele? O que ele representava na verdade? Né? O que ele na verdade representava ali? Bom, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ele representava quem ele tinha recebido, né? A imagem e semelhança. O homem representava Deus. Então, o homem, ele foi colocado ali no jardim e ele representava Deus no jardim. O homem representava o Criador na criação. E porque ele também era a criação, ele também representava a criação diante do Criador. Era assim uma representação de 2 lados. Ao mesmo tempo que ele representava Deus
para a criação, ele representava a criação diante de Deus. E naquela aliança, Deus faz, Deus abençoa o homem. Olha lá no versículo 28. Ao abençoar, o que Deus fala para o homem, gente? Sede fecundos, multiplicai-vos, versículo 28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, domine sobre os peixes do mar, e aí assim por diante. Então o homem, ele tinha esses papéis que estão aí descritos de encher pela multiplicação, e então sujeitar e dominar. Dominar em nome de quem? Em nome do Criador. Sim, ele que deu o nome. Ele deveria, e é engraçado que ele deveria fazer isso em nome de quem? Do Criador. E isso é uma coisa muito que a gente carrega até hoje. Porque, aliás, a expressão em nome de, é extremamente importante para nós. Porque até hoje nós oramos em nome, de que chamamos de um mediador, de um representante, que é Jesus Cristo. Então, quando o homem ele peca no jardim, é como se ele dissesse: eu não quero mais representar o nome de Deus. Só que aí tem um problema, porque ele continua carregando a imagem e semelhança de Deus. Porque, gente, no jardim o negócio era bom. Era bom. Não que eles não quisessem trabalhar, que eles não gostassem, mas eles trabalhavam lá, mas era uma coisa prazerosa, Eles tinham, assim, toda aquela abundância, toda aquela bênção de Deus. Gente, Deus descia no jardim todos os dias. Imagina um negócio desse. A gente aqui na igreja, por exemplo, a gente começa o culto, aquela hora que vem aquela presença de Deus, o Espírito Santo nos abraça. Você imagina um lugar que não tem pecado e Deus desce toda virada da tarde para falar com o homem, para conversar. Assim. Você imagina os papos que Adão teve com Deus, gente? Por isso que, não. A gente vai falar sobre isso. O homem, ele tinha assim o usufruto do jardim, Aí no capítulo 2 diz assim: cuida, guarda e usa, para que ele pudesse, gente, desfrutar. Só que junto com isso vem uma ordem: livremente e não livremente. Dessa árvore que é da vida, você pode comer junto com as outras árvores. E tinha árvore, gente. Tinha coisa ali para o homem comer. Dessa aqui, você não tem liberdade, era uma. Então, o papel do homem era cumprir uma ordem. Ele tinha uma responsabilidade diante de Deus que os outros seres criados por Deus não tinham. E ele falhou. Porque quem representava Deus no jardim era o homem. Deus não se relacionava com o cachorro, com o gato, com a ovelha. Ele se relacionava com o homem. Então, o homem falha. Gênesis 3, Deus fala com o homem: então maldita é a terra. Por quê? Por tua causa. Porque você é o representante. Então, agora, você vai perder privilégios. Você vai continuar com outros, mas agora você vai trabalhar mais e agora a terra vai produzir coisas indesejáveis. Então, imagina, gente, vocês imaginam Adão fora do jardim? O jardim tinha tudo, gente, era coisa linda. Aí eles são colocados para fora, numa terra. Imagina a terra, ele ia ter que cultivar a terra. Ele ia ter que fazer tudo com suor. Imagina a primeira fruta que o Adão colhe, gente. Lá era só chegar assim e pegar.
Eu imagino Adão todo sujo, cheio de barro, todo arranhado. Ele chega, a Eva olha para ele e fala: meu Deus, meu filho, o que aconteceu? Você brigou com um gato? Você está todo arranhado. Porque agora as coisas se tornaram difíceis. O homem agora conhece o mal, aquilo que a serpente falou era verdade, tá? Aliás, Deus confirma, né? Deus confirma, ele fala, agora ele é conhecedor do bem e do mal. E ele conhece, inclusive, as consequências do mal. Gênesis 3:22 fala assim: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, né? Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Né? Tem umas versões que falam viva eternamente. Gente, vocês já pararam para pensar nesse versículo? Sobre isso, imagina alguém que tem uma doença terminal, que sofre de dores dia e noite sem parar, que está sendo assim, sabe, que tem uma ferida exposta, que tem algo muito sério dentro do seu corpo, né? E está ali sofrendo, sem poder morrer. É isso que se trata, esse versículo. Deus, ele teve misericórdia até nisso, porque agora o homem, ele é conhecedor do bem e do mal. Se ele vai lá e come da árvore da vida, ele se torna o quê? Eterno, imortal. Mas ele já tem o mal dentro dele. Todas as doenças, todas as iniquidades, tudo já está dentro do homem. Ou seja, vocês já imaginaram? Quando você lê esse versículo e você fala, poxa, como seria se o homem vivesse eternamente? Nós iremos viver com Cristo eternamente. Lá no céu, a gente vai... Qual que é a nossa função lá no céu? Conhecer o Senhor. Sabe? Conhecer e conhecer e conhecer. Por quê? Porque o conhecimento de Deus, ele é inesgotável. Lá a gente vai... Todos os dias a gente vai se dedicar, lógico, no céu, não pense que vão ficar paradinhos sem fazer nada, não. Tem trabalho no céu. Mas eternamente conhecendo Deus. Nós seremos eternos sem pecado, num corpo glorificado. Mas aqui não, aqui é uma outra questão. Aqui o homem está na terra. Esse homem que já tem o mal dentro dele, porque é um homem caído, se ele vive eternamente, gente, que desgraça que ia ser essa vida. Ia ser uma vida de sofrimento. Então Deus, ele é tão misericordioso, que até mesmo na queda, né? Até mesmo sendo trocado, até mesmo diante da desobediência do homem, ele fala, não, vamos tirar ele daqui, não é para puni-lo, sabe? Não é, não, Deus, ele começou a odiar o homem. Não, lógico, tinha consequências do pecado, porque o pecado tem consequências, mas olha o que Deus fala. Deus não fala assim, vamos tirar esse homem daqui porque esse homem pecou, esse homem não presta, esse homem... Não, vamos tirar ele daqui, porque ele já caiu nessa árvore. Já pensou, se ele vai lá e toma da árvore da vida, ele vai ter uma vida desgraçada. Né? Então, você vê o cuidado de Deus. O homem, ele foi criado dentro daquele ambiente. E ele tinha todas as condições, gente, para cumprir a vontade de Deus. Mas ele não fez e ele quebrou o pacto, ele quebrou a aliança. Adão, ele representava Deus no jardim. Ele fazia coisas fantásticas, ele dava nome a tudo. Gente, dar nome é praticamente ser dono, não é?
Porque os nomes bíblicos eram fulano, era filho de Cicrano e Cicrano. O homem dava o nome, porque esse era um papel que Deus deu ao homem na função de cabeça, na função de autoridade. Quando você vê lá um homem falhando, lá na Bíblia, lá no Gênesis 38, quando você vê Judá falhando, diz que a mulher dele deu o nome ao filho. Aí você já fala, esse cara estava mesmo já de ladeira abaixo, porque essa não era a função da mulher, né? Essa, na época, estava longe de ser o mandato da mulher, era do homem, o homem que fazia isso. Então, Adão, ele tinha um ofício profético. Ele era a boca de Deus, né? Ele era o instrutor, era ele que dizia, ele que tinha que dizer como é que as coisas deveriam funcionar ali. Deus trazia os animais para ele, ele colocava o nome, e Deus não falava nada, Deus não contestava o nome que o Adão colocou. Ele botou o nome, pronto, é aquilo. Então, Adão, a gente vê que Adão, ele tinha estrutura para saber qual era o seu papel e como ele deveria atuar. O Senhor voltava ao jardim todos os dias, gente. Aí a gente vê que Adão, o conhecimento que Adão tinha, né? Adão era botânico, era médico, era agrônomo. Deus ensinou para ele. Imagina as coisas que Deus falava para Adão, as coisas celestiais. Tudo que Deus esclarecia para Adão. Deus falou com Adão sobre muitas coisas. Ele falou sobre o céu, ele falou sobre a queda, ele falou sobre tudo para Adão. Eu imagino que Deus chegava e Deus conversava com Adão sobre muitas coisas e sobre coisas celestiais, sobre aquelas coisas que Paulo fala que ele nem podia falar, né? E era um papo, e mesmo assim o Adão cai, gente. Até que um dia o homem pecou, e aí ele se escondeu de Deus. O homem quebrou a aliança, e aí ele distorce, ele chega ao ponto de, lá em Gênesis 6, Deus fala assim, Deus chega a falar, é só maldade no coração do homem, vou acabar. E aí ele, mas ele mantém ali o Noé. Porque agora, conhecedor do bem e do mal, o homem se torna cativo do mal. E ele vive numa condição de cativeiro. Agora ele precisa de um libertador. Na verdade, o que o homem precisa é de outro Adão, porque aquele Adão quebrou o pacto. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo. Olha lá em 1 Coríntios 15, 45. Paulo, ele chega a essa conclusão. 1 Coríntios 15, 45. Gente do céu. Vou ler, tá, gente? Que vocês anotam no caderno. Porque assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Gente, o único que cumpre até o final o seu papel é Jesus Cristo. Por isso, lá em Hebreus, diz que ele é o mediador de uma aliança. Está lá em Hebreus 12, 24. Mas vamos analisar aqui o episódio da queda, tá? A maldição sendo agora efetivada. Mas olha só o que me deixa sem fôlego aqui. E você lê e fica estarrecida nesse texto. É que nesse texto, nesse episódio da queda, nós encontramos o quê? Graça e evangelho. No meio da narrativa da queda, nós encontramos o Criador vindo para falar com o homem. Normalmente se diz que Gênesis 3,15 é o próprio evangelho. Eu gosto de ir um pouquinho mais atrás, que eu creio que o evangelho já se encontra nas palavras, quando Deus
ele vai vir ali andar com o homem na virada do dia e pergunta: onde estás? Você deveria estar aqui para andar comigo. Gente, essa é a chamada do Evangelho, né? Você deveria estar aqui para andar comigo, Adão. E é óbvio, gente, que Deus sabia aonde o homem estava. Deus conhece todas as coisas. Mas o fato é que Deus queria que o homem soubesse que ele estava no jardim. E aí Deus diz: onde estás? É o chamado para o Evangelho. E Deus começa, então, nesse contexto, a manifestar a sua graça de maneira abundante. A graça de Deus, ela começa a ser derramada sobre o ser humano naquele momento. Né? Então, pelo amor de Deus, nenhum de vocês nunca mais vocês vão dizer, se alguém dizia, que o Antigo Testamento não é importante. Tá bom? Porque não? Porque a gente vive na graça, então o Antigo Testamento é o tempo da lei e o Novo Testamento é o da graça. Não, gente, a graça, ela está presente desde o capítulo 3 de Gênesis, e ela está presente de uma maneira abundante. Já existia, a graça de Deus foi derramada ali, naquele momento. Né? Então, mas aí eu pergunto para vocês, gente, nesse episódio da queda, você acha que Lúcifer, ele fazia parte do plano de Deus? Né? Porque se Deus sabe tudo, por que ele deixou isso acontecer? Hein? Se Deus sabe tudo, por que ele criou Lúcifer? Gente, não é nenhuma heresia fazer essas perguntas, viu? Porque são necessárias, não são? Não é? Quem já não fez essa pergunta? Lendo a Bíblia, mas se Deus sabia tudo, por quê? Essa é a dúvida de muita gente. Porque, gente, não existe amor verdadeiro sem liberdade. Imagina se você tivesse lá que obrigar sua mulher, obrigar seu marido a amar você. Eu penso que se Deus, ele fizesse todo mundo amá-lo, se Deus fizesse todo mundo aceitá-lo, sem a possibilidade de dizer, eu não quero, né? Ele nunca se sentiria amado. Deus, ele quer muito ter um relacionamento de amor. Deus quer ter um relacionamento. Então, todos os seres humanos que ele criou, ainda que soubesse, né, que ele ia cair, ele sabia que muitos iriam permanecer. No caso de Lúcifer, né, não foram todos os anjos que caíram com ele. Foi 1/3 dos anjos. Gente, até os anjos tinham total livre-arbítrio. Não tinham. Deus não fez os anjos, você vai me adorar dia e noite sem parar. Se fosse assim, se os anjos não tivessem liberdade, quando Lúcifer se levantou, os anjos não teriam ido para o lado dele, mas 1/3 dos anjos escolheu ficar do lado dele. Então, o livre-arbítrio, ele é um pressuposto do amor. É a escolha, eu quero te servir. E Lúcifer, ele era perfeito, gente, ele era perfeito. Não só nos seus caminhos, ele era belo, ele era lindo, ele era chamado de estrela da manhã. Ele era o mais importante dos anjos. E ele liderava a adoração no céu. Até o momento que ele falou, por que eu vou dar adoração para ele? Eu sou o cara, né?
Eu não vou dividir minha glória. Não é? E Deus sabia o que iria acontecer? Não tem. Deus sabia. É assim, quando o diabo chegou, falou assim, ó, vou tocar nele, Deus falou, toca, porque Deus conhecia. Mas Jó tinha a livre escolha, ele poderia ter feito o contrário. Quando a gente fala de onisciência de Deus, o que é onisciência de Deus? Muita gente tem dificuldade de entender isso. É assim, Deus sabe o que vai ser e Deus sabe o que seria. Entendeu? Por exemplo, Adão. Adão escolheu pecar, não escolheu? Deus sabe até o fim dos tempos como que é a história de Adão pecando. Ele sabe qual vai ser a nossa história, né? Até o final dos tempos. E ele sabe exatamente como seria a história se o homem não pecasse. O que é uma hipótese para nós é uma verdade para ele. O nome de Deus, né, é o eu sou o que sou, o eu sou o que era. Gente, a eternidade faz com que Deus saiba de tudo antes dele dizer, haja luz. Antes de Deus dizer, haja luz, ele já sabia de tudo isso aqui. Né? Porque todas as coisas já são do conhecimento de Deus. Então, ele decidiu criar todas as coisas, e todas as coisas vão convergir em Cristo. Né? Até na queda do homem existe um propósito. Se todas as coisas vão convergir em Cristo, até a queda do homem teve um propósito. Não foi Deus que fez o homem cair, mas foi a queda do homem que exaltou a Cristo. Não é? A primeira queda, a queda de Lúcifer, quando caiu lá 1/3 dos céus, eles caem para onde, gente? Tem gente que fala que o inferno é aqui na terra, né? Outros dizem que o inferno é em outros lugares, mas aonde seria o inferno? Vamos dividir aqui, ó. O primeiro céu. Aonde é o primeiro céu? O firmamento, esse céu azul que a gente vê, né? O nosso céu. O segundo céu. O segundo céu é onde estão os principados e as potestades, nas regiões celestiais. E isso fica em algum lugar do universo, tá? É outra dimensão, mas que interfere na nossa dimensão. Tá? Eles transitam entre as dimensões. E o terceiro céu é onde está o trono de Deus. Né? E os anjos, é o reino de Deus. O reino de Deus está no terceiro céu. E ele cai do terceiro céu para o segundo céu. Tá? E aí ele tem acesso ali, tanto à terra quanto ao terceiro céu. Porque o livro de Jó diz o quê? Diz que ele estava passeando entre os mundos e de repente ele chega lá no trono de Deus e aí ele fala para Deus, Deus fala para ele, de onde que você vem? Aí ele fala, eu vim de passear pelos mundos. Então, ele não está preso, gente, no segundo céu. Lá é o reinado dele. A gente sabe disso, por quê? Porque na oração de Daniel, no capítulo 9, em que Daniel começa a jejuar 21 dias, desde o primeiro dia a oração de Daniel chega. Né? E aí, desde o primeiro dia, o Gabriel saiu de lá com a resposta. Aí o anjo Gabriel fala para ele, no dia que você começou a orar, eu saí. Mas, gente, como é que um anjo demora 21 dias para chegar na terra?
né, chegar com a oração. Ele falou, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Que príncipe da Pérsia? Da Pérsia? Não é o rei da Pérsia, é o principado da Pérsia. Então, ele ficou preso naquela dimensão. Ele ficou preso nas regiões celestiais, onde estão os principados, as potestades e os poderes, os dominadores desse século, nessa dimensão que interfere na nossa dimensão, porque o mundo espiritual, ele existe. Quem já teve visão do mundo espiritual aqui? Sim, sim. E se você não teve, você vai ter, no nome de Jesus. Quem não teve, vai ter, porque os anjos do Senhor, até os anjos do Senhor não estão no terceiro céu, estão lá com Deus, mas Deus envia anjos à terra, anjos ministradores, anjos que vão nos apoiar, anjos que vão nos guardar, anjos que vão nos proteger. Você sabe que eu gosto de imaginar, gente, eu tenho uma mente tão fértil, tem horas que eu falo, meu Deus do céu, como é que a pessoa normal não deve pensar desse jeito? Eu tô no carro, eu tô lá, andando. Gente, eu imagino um anjo em cima do meu carro, um anjo do lado, um anjo do outro, um anjo na frente, um anjo... Eu vou orando, eu vou imaginando e eu vou trazendo a existência, tá? Antes eu falava assim, há muitos anos atrás, eu morava num bairro perigoso, e daí eu falava assim, Senhor, coloca um anjo do lado do meu portão, outro anjo do lado desse portão. Ah, Senhor, manda uns anjos de 3 metros de altura. Eu imaginava os anjos vestidos de armadura. Não, gente, a minha mente é fabulosa, vocês não estão entendendo. Assim, imagina... Aí um dia uma cliente chegou para mim. Não, e eu falava assim na oração. Eu falava assim, Senhor, bota aqui em cima da minha casa. Espírito Santo. Espírito Santo, e eu ainda falava, o Espírito Santo como pomba. Aí um dia, isso eu fazia essa oração direto. Aí depois de muito tempo, uma cliente chegou para mim e falou assim, eu tive um sonho com você essa noite. O que você sonhou? Deus me mostrou, eu estava andando na rua, e ela passava pela minha rua antes de chegar na casa dela. E eu olhei para o seu portão, e tinha 2 anjos de 3 metros de altura, com armaduras. E eu ainda dizia que tinha que ter lança. Ela falou da lança. E aí eu olhava para cima da sua casa, e tinha como uma chaminé e uma pomba linda, grande em cima. Eu falava, Deus! Gente, é isso, trazer à existência as coisas que não existem. E a Bíblia é fabulosa. Você vai lendo a Bíblia e você vai entendendo e você vai... Por isso que a palavra de Deus fala assim, para a gente meditar na palavra. Porque quando a gente medita, a gente viaja. A gente está lendo lá um negócio. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Caramba, os anjos do Senhor. Pronto, para mim eu já pirei. Eu já estou imaginando uma tenda, o anjo acampado. Eu já estou assim, é isso. Aí você vai trazendo a existência. E Deus me mostrou o que era trazer a existência. E isso já faz muitos anos. E Deus me mostrou... deu o sonho para essa cliente, para ele me mostrar que era exatamente assim. Deus ouve nossas orações. Deus ouve, Deus sabe da história da Ledinha sem ele. E Deus sabe da história da Ledinha com ele. Ai, mas por que Deus, ele deixa acontecer essas coisas? Né? Por que Deus deixa acontecer? Deus perdeu com a queda do homem? Não, gente, nada mudou.
Ai, o diabo ganhou? Não, gente, não. Você vai ler lá o Apocalipse e você vai ver que a história termina como? Em triunfo. Você vê Jesus morrer na cruz e como é que essa história termina, gente? Em triunfo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Adão caiu, mas lá na frente teve o outro Adão, aquele que nunca caiu, aquele que nunca pecou, aquele que nos mostrou que é possível, é muito possível viver nesse mundo sem se contaminar com o mundo, porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus, mas ele abriu mão da sua divindade. Lembra quando Satanás falou para ele, levou ele lá no pináculo e falou, se joga daqui agora, porque se você se jogar daqui, todo mundo vai acreditar em você, porque aí os anjos de Deus vão vir, vão te segurar, porque Satanás conhece a Bíblia. O que a Bíblia diz? Os anjos, lógico que os anjos iam correr. Os anjos vão te segurar, você vai descer assim, todo mundo vai ver, vão acreditar em você desse jeito. A gente vai lá. Gente. Então, ele provou, ele falou, não, eu não preciso disso. Eu não vim massacrar ninguém com meu poder. Eu vim ensinar o amor. Eu vim ensinar que eles vão poder te suportar e te resistir em carne. Então é possível, tá? É possível vivermos uma vida em Deus, uma vida de santidade, uma vida baseada na palavra de Deus. Vai pecar? Vai pecar. Porque nós somos pecadores. Jesus veio para pecadores, gente. Jesus não veio para os beatos, não, tá? Os santos, 100%, sabe? Não, ele veio para pecadores, mas para pecadores arrependidos. Isso que a gente esquece de dizer, né? Só para no pecadores, para pecadores arrependidos. Fala, Leia. Sim, e sabe. Sim. Deus não forçou nada, não foi Deus que fez Adão pecar, mas Adão, ele tinha como escolher sim ou não, mas para todas as coisas, Deus já tinha um plano, e nunca nada saiu do propósito de Deus, nada saiu do triunfo, né, da história, de todo esse cenário de história que Deus fez, desde o haja luz. Deus já sabia de tudo isso, tanto que, gente, em Gênesis, lá no 3 já está, lá Deus já não falou, já não mostrou o plano, né? Você vai esmagar a cabeça da serpente, e aí a gente fala disso na próxima aula,